Olá, amigos, recebam o nosso abraço, a nossa alegria, sempre renovados por estarmos juntos aqui no nosso programa A Caminho da Regeneração pela Rádio Boa Nova e a mais um vídeo do canal YouTube da Editora do Fogo. Vocês podem ter contato com todo o nosso trabalho, não somente pelos vídeos que já estão no nosso canal, mas também na grade offline da Rádio Boa Nova. Nós já temos aí, de terceiro para quarto ano que esse programa está no ar e várias obras já foram estudadas com a presença do Samuel, que é o médium ou o autor das obras desse nosso programa, ok? E aí, amigo? Tudo jóia? Estamos aí de novo. Não está tudo muito jóia, não, porque nesse programa aqui a gente toma contato com umas coisas difíceis. De entender à primeira vista, né? De entender e de fazer. Então, assim, mas já que a gente tem um programa aí que nos leva para a regeneração, não é à toa que ele chama, né? A Caminho da Regeneração, nós queremos esclarecer que esse livro que nós estamos estudando já há 2 semanas atrás para cá, é um livro que ainda não foi publicado. Ele é autoral, do Samuel Gomes, e ele interpreta o livro Apocalipse de João sobre o enfoque do autoconhecimento e direcionado para os compromissos que nós devemos assumir na regeneração. Então, o livro chama-se Regeneração e Apocalipse, a criação de uma nova consciência. Isso. Tá? O despertar de uma nova consciência. Nós estamos aqui passando para vocês em primeira mão conteúdo aqui através dos nossos programas e vamos dar continuidade ao estudo dessa obra, provavelmente até ela ser publicada em setembro ou outubro, beleza? Estamos ainda na página de apresentação escrita pelo próprio Samuel e eu queria retomar aqui, Samuel, uma reflexão no penúltimo parágrafo da sua apresentação que diz o seguinte: assim como aconteceu com a Terra em tempos remotos, um orbe deve estar passando para a condição de mundo de provas e expiações, o que está claro no dizer do Cristo que expressou: será lançado fora para que os homens pisem sobre ele. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Então, nós que nos denominamos espíritas, nos encontramos nesse desafio. Provavelmente, se assim não procedermos, não teremos condições morais e espirituais para continuarmos a viver neste planeta de bênçãos e seremos certamente colocados junto aos espíritos exilados da Terra para que venhamos a estabelecer o piso de sustentação dos homens primitivos desse novo orbe. Eis aí o nosso desafio: fazer do estudo desse livro um princípio para a nossa regeneração, que não precisa estar propriamente ligada nas transformações que ocorrerão externamente no nosso planeta, em suas revoluções materiais, mas há uma mudança fundamental em nosso mundo íntimo. Então, 2 perguntas, Samuel. Primeira, você está afirmando aqui que em algum lugar no universo tem um orbe que está passando pelo que a Terra já passou, saindo do mundo primitivo, entrando no mundo de provas e expiações. Esse viés de classificação dos orbes é sempre esse? Diferente do nome que se dá, mas a experiência é a mesma. Porque é um viés de desenvolvimento do espírito no reino humano. Todo espírito que saiu do reino animal, ele tem que passar pelo reino humano. E passar pelo reino humano, ele é assumir a condição de viver no planeta, consciente.
Porque o planeta é feito exatamente como escola de desenvolvimento do espírito. Mas não pode ser uma escola diferente que não chame provas e expiações, não? Não, porque a prova e expiação ela é baseada no processo de desenvolvimento do espírito no reino humano. Isso quer dizer o quê? Que ele Porque tem... eu aprendo e testo o que eu aprendi. Eu aprendo e testo o que eu aprendi, porque essa é a base do desenvolvimento humano e espiritual. Como ele é também um aprendizado mais teórico, como que eu testo o aprendizado teórico? Não é à toa que o homem criou nas escolas uma coisa chamada prova. Né? O que é a prova? É um teste de conhecimento. Então a vida também cria isso para nós. Eu estou desenvolvendo um potencial de humanidade e a cada momento eu sou testado para esse potencial de humanidade ser operado, ser desenvolvido e ser aplicado. Deus não vai criar potenciais nossos para não ser usado. Eu desenvolvi a fala. Olha o que o homem já fez com a fala. A amplitude da ação da fala é tão grande que nós criamos meios de comunicação e profissões de desdobramento da fala. Então o que nós temos hoje? O homem primitivo começou a falar. Ele não sabia que dali, olha o que ele pode fazer com aquilo. Hoje o que nós temos? Nós temos um sistema de comunicação dilatado. Tanto é que nós temos o Ministério da Comunicação, né? Assim, se você for olhar no governo, quantas áreas do governo tem caracterizado pelo Ministério da Comunicação? Hoje nós temos televisão, nós temos rádio, nós temos internet, nós temos tudo isso porque o homem começou a falar. Então, obrigatoriamente, no início de um orbe, depois que ele é criado e passado milênios ou bilênios, pelo reino mineral, vegetal, animal e chega no nominal, são bilênios, né? Bilhões e bilhões de anos. Ele, na hora que se fundamenta a cultura do homem na Terra, tem o homem primitivo daquele orbe e depois outros vão indo para lá para alavancar o progresso. Isso. Os que vão são os que não estão preparados para ficar aqui na regeneração. Isso mesmo. Tá. Imagina a primeira faculdade. Só pode ter a turma número 1. Porque o outro nível é o número 1 que vai passar para o segundo. Mas vai chegar uma hora que vai ter todos os níveis. Aí tem gente que entra no primeiro, já entra vai aqui. Agora imagina, o planeta Terra era isso. Era um jardim de infância, era um... Né, assim, imagina, aí vinham professores, vinham alunos, mas quando a Terra abriu, né, abriu uma nova escola, ele é um anúncio que está para todos. Ó, se alguém está tomando bomba nessa escola aí, e vocês estão vendo que ele não desenvolve aí, manda para cá, porque aqui cabe ele. Aqui o nível atende a capacidade dele. Tanto é que, imagina o número de espírito que tinha quando a Terra foi criada para hoje. Da onde veio? Brotou espírito na Terra não, veio, né? Veio, a Terra, então vamos dizer assim, numa visão mais ampla, a Terra, ela é um aeroporto de almas. Aqui vai entrando e vai saindo. Vai entrando e vai saindo. Aquele filme Homens de Preto, né? É a Terra. Como é que as pessoas fazem umas coisas e é uma realidade. É a entrada... é extraterrestre, só que ele ajusta perispiritualmente, o extraterrestre ajusta perispiritualmente ao padrão Terra. Então tá cheio de extraterrestres lá. Eles só não estão com o perispírito do planeta, mas o que tem de extraterrestre nesse planeta aqui é de outro mundo. Tá, eu vou mudar minha pergunta então, porque aqui você usa um versículo de Jesus que fala que será lançado fora para que os homens pisem sobre ele. Aqui nós estamos falando de espíritos que não querem se ajustar à regeneração e são deportados para outro orbe e chegando lá eles alavancam o desenvolvimento dos homens primitivos que lá estão. Isso. Beleza. Se nós tivéssemos um sistema de desenvolvimento em que, ao invés da gente deportar os que não querem ser bons, a gente deportasse os bons, eles passariam lá pelo processo de provas e expiações? Eles passariam porque você está sujeito ao mundo, mas passariam de uma forma diferenciada. É a personificação de Abel. Quem é o Abel? O Abel são os espíritos mais elevados. Porque quando a gente fala de entrada no mundo de regeneração, como eu não estou mais
vinculado a uma fixação planetária, para esses espíritos estar por exemplo, de capela para estar na Terra não é problema. Quem é exilado é que perde, porque ele é planetário. O cara está fixo no planeta, ele vai ser mudado de outra fixação. Ele vai sair de um planeta fixo para o outro fixo. Ele está preso ali. Agora, quando você começa a crescer, estar na Terra é como a gente fala hoje, né? Eu vou fazer uma palestra no Rio de Janeiro. Quanto tempo eu gasto para fazer uma palestra, para me sair de Belo Horizonte de viagem? Uma hora para lá, uma hora para cá. É muito rápido. Então, aí, antigamente você falava assim, vou para o Rio de Janeiro. Aí você pensava de onde? 8 horas. Você pensava já tinha um pouco mais de sacrifício, né? Então as coisas vão melhorando. Vão. Aí, por isso, esses espíritos não são exilados, eles são cooperadores. Eles nem estão lá em capela, não. Eles estão em capela, mas vão para a volta aqui, vai lá. Vai lá e tal. Quando a gente pensa que tem um mundo que está saindo da classificação de mundo primitivo para entrar então em provas e expiações, a gente precisa levar em consideração que os espíritos que vão para esse orbe alavancar o progresso lá, são aqueles espíritos rebeldes, não só da Terra, mas de outros orbes. De todos os orbes que não querem ainda estar presos na matéria, querem dominar, querem explorar. E aí, por causa desse perfil, eles impõem no sistema de evolução do orbe as provas e as expiações, isso? E permite o homem que não tinha nenhuma dessas ambições, nenhuma dessas necessidades, fazer despertar neles essas necessidades, porque o homem primitivo está ali, ele sabe que montanha é tijolo, ele sabe que vegetal... Acreditar uma coisa com a outra faz fogo? Isso, ele não sabe que vegetal é remédio. Então, agora o ambicioso sabe, ele é ambicioso nesse planeta aqui, mas ele chega lá e ele é professor. Porque tem uma expressão no livro dos Espíritos, no Evangelho, que fala assim, até do mal ele tira o bem. Sim. É isso. Porque o cara está sendo exilado aqui, nós olhamos assim, o cara está sendo exilado. Mas quando ele chega lá, ele é o que é melhor. É o top da balada. Ele é o bam. Ele é. Os caras primitivos, meu Deus, os deuses chegaram. Os deuses já chegam lá como deuses. Deuses? Os deuses astronautas, não tem um filme, né? É uma retratação disso. Então, assim, há um certo sofrimento num primeiro momento. Isso, porque quando você está ajustado ao planeta, não é sofrimento, não. Nós estamos aqui nesse planeta aqui, se nós somos... É muito difícil hoje você falar assim, eu era capelino, vou voltar para a capela. É um pouco difícil. Hoje, né? Porque você já está tão ajustado ao planeta, até você fala assim, não pode deixar que eu fique aqui mesmo. Por aqui mesmo, já está regenerando. Tanto é que em algumas mensagens espirituais que a gente tem articulado, os espíritos de capela, eles falam assim, os coordenadores, né? A Terra é um planeta corrimão. Porque tem tanto capelino na Terra, que é difícil você falar de capela sem terra, com capela. Agora, né? Então, o que vai acontecer agora é que os terrenos vão para a capela. Porque são planetas corrimãos e a capela tem muito para oferecer para a Terra daquilo que a Terra vai ser. Então, quantos terrenos vão passar para o estágio em capela? Vai chegar uma hora que capela e terra é planetas iguais, planetas co-irmãos. Entendi. E a ponte de ligação entre capela e terra, ela vai ser tão espontânea e natural que é como se fosse uma ponte de viagem entre Rio de Janeiro e São Paulo, entre Belo Horizonte. Então, a gente resgata o vínculo original perdido há bilhões de anos atrás. Isso. O que vai tornando uma coisa muito viável. Terra e planeta e capela virarem uma ponte aérea de ligação direta. Não, entendi. Porque co-irmãos, não dá mais. Hoje você fala assim, os capelinos, eu tenho a capela desdobrada. Sim. Né? Agora, assim, tem uma parente lá, ué. Tem uma leva de espíritos que veio mais desperta consciencialmente e que voltou primeiro para a capela, que são os egípcios e outros, né, espíritos... Na verdade, 70% dos espíritos de capela já voltaram. 30% é que agarrou. Tá bom. O que agarrou, o que hoje evidencia é o homem terreno, que está igual o capelino. Então tá
bom. Então, os 30% agarrados é o suficiente para ser o co-irmão O irmão do outro. E o pessoal que voltou vem. Agora, eles são os primeiros a terem essa liberdade de movimentação. Uma última pergunta para a gente entrar aqui no primeiro capítulo do livro, né? Certo. Samuel, em várias obras da nossa doutrina, né, e até outras espiritualistas, a gente encontra a narrativa de que existia lá antes de Cristo, 2.000, 3.000 anos atrás, já com o Egito em pleno desenvolvimento, um sentimento de saudade e uma sensação de perda daqueles espíritos que naquela época tinham mais consciência da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados. Seria um resquício de lembrança do degredo de Capela? Isso mais para quem é capelino, para quem foi degredado. De Capela. Porque espírito que está estagiando aqui, ele não tem porque ele tem esse sentimento de saudade. Não, ele tem essa mobilidade de movimentação. Então é provável que a leva de espíritos que está aportando nesse orbe aí de diversos sistemas planetários alimentem por algum tempo até voltarem essa saudade do planeta de origem. Sim, porque a necessidade deles de crescimento é afetiva. No coração. Desenvolver o sentimento, fraternidade, então, respeito. Isso é que vai ter que ser. Ele tá tirando, eles estão saindo daqui para exatamente despertar esse conteúdo neles. Só se o cara for muito bruto, muito ignorante, é que isso não tem Não faz o menor sentido. Não. Muito bem. Samuel, no primeiro capítulo do seu livro, A Revelação da Nossa Verdadeira Natureza, você pega o capítulo 1, versículo 1. Que fala assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Tá? E é importante a gente narrar para vocês aqui o seguinte, informar para vocês o seguinte. Samuel coloca todos os versículos do Apocalipse num curso, aonde há um mentor espiritual, que é o Ícaro, e os alunos que vão discutindo com esse professor cada versículo do Apocalipse. Isso mesmo? Isso, para facilitar a leitura. Para facilitar a nossa assimilação de quem está lendo o livro. Essa sala de aula aqui, que a gente tem contato com ela é uma sala de aula para desencarnados. Isso. O Ícaro, que é o mentor lá da turma, ele está desencarnado. Isso. E os espíritos que participam estão todos desencarnados. Isso mesmo. Pergunta que não quer calar. No meio dessa turminha aqui não tem nenhum espírito encarnado que durante o sono pode desdobrar? Ou isso aqui é tudo... Como no contexto do livro é um curso para os desencarnados... Então... Perdemos a palhinha. O que na verdade representa isso tudo aí é o desdobramento do meu próprio ser. O Ícaro é o meu ideal superior de entendimento. Os alunos sou eu, na minha perspectiva de crescimento pessoal. Tá. Então, na verdade, somos desdobramento daquilo que nós somos. Cada um de nós, ao ler o livro, vai se identificar a cada hora com um desses aspectos. Né? Muito bem. Nós já falamos aqui nos nossos programas anteriores que o significado da palavra Apocalipse é... Revelação. Revelação. Isso. E Samuel já esclareceu que a revelação está dirigida ao nosso campo interior. Isso. Tá? O que a doutrina espírita revelou? Então, por que a doutrina espírita é a terceira revelação? Se ela é a terceira revelação, teve 3 revelações. Ela é a terceira de 2 anteriores que estavam revelando o quê? Revelando alguma coisa para nós. O que é que revelou na verdade? Que nós somos espíritos. A revelação é a verdade essencial. Qual que é a verdade essencial que todo mundo precisa saber? Todos nós somos espíritos. Samuel, nós não poderíamos dizer que nós estamos diante de uma 4ª revelação, não? Moisés com a lei de justiça, Jesus com a lei do amor, a terceira revelação da espiritualidade do ser. Não seria uma 4ª, não? É um desdobramento dessa, né? Porque desdobramento só da que terceira. A primeira e a segunda revelação, praticamente, você é inconsciente. A revelação baseada no Espiritismo é uma revelação em que você tem consciência para compreendê-la.
aqui, a partir de agora não é uma revelação, é uma manifestação da revelação, porque aí já é uma exteriorização da realidade espiritual na nossa vida. Muito bem, então nessa sala de aula eles chegam à conclusão de que o Apocalipse é realmente a questão significa revelação. E aí a pergunta que fica agora é o que é que está sendo revelado? Isso. Né? Nesse momento da aula lá. Então, o Ícaro responde da seguinte forma, eu vou abrir para o seu comentário aí, tá? Até agora, a noção que tiramos de nós mesmos, quando encarnados, se baseia com o físico em decorrência das condições biológicas e sensoriais, somadas ao que a ciência tradicional tem concluído em suas pesquisas e seus conhecimentos, tanto quanto as posições orientadas pelas respostas filosóficas e religiosas que procuram também resolver outro enigma: quem nós somos. O movimento religioso, dentro dessa busca, tem a finalidade de despertar o ser para essa descoberta na procura da sua real origem e desenvolver nele uma concepção mais clara da sua natureza essencial, o que já seria representado dentro dessa busca um despertar espiritual inicial. Quando você fala num programa da Fundação Espírita André Luiz, que tem os trabalhos dentro da Rádio Boa Nova, e quando as pessoas que nos ouvem são as pessoas que conhecem o trabalho dos livros espíritas, isso aqui fica claro, Samuel. Mas se a gente parar para pensar que nós fazemos parte de menos de 1% da população encarnada no orbe, que tem essa consciência do ser imortal, do espírito, como que nós vamos nos enxergar diante dessa humanidade que desconhece essa realidade? Porque na verdade o que acontece é que as religiões fazem esse papel. Vamos dizer assim, a religião espiritualista no mundo talvez seja o maior número de religiosos do planeta. Não é assim? Se você for lá para o Oriente, o número de seguidores do budismo, do shintoísmo, de todas as linhas religiosas espiritualistas era muito maior do que qualquer outra. Então eles já têm esse contato de uma forma exploradora através da meditação. O ocidental, muito teórico, é que precisava da revelação espírita. O espiritismo veio atender à necessidade dos racionais. Mas esse despertar espiritual é muito grande no planeta. Nós não podemos falar assim, a afirmativa mais clara para o jardim de infância, que estuda a religiosidade simbolicamente falando, assim, mais... Outras religiões. Que é mais tradicional, que as pessoas se apegam muito mais à forma do que ao conteúdo interior. Mas se a gente for olhar hoje o planeta Terra está muito adiantado espiritualmente, teoricamente. Bom, aí você falou uma coisa, teoricamente. Isso, porque essa questão aqui de focar em autoconhecimento e transformação pessoal, na Índia a estrutura é estática. Né? Mas se nós olharmos bem as necessidades humanas hoje, qual que é o maior problema que afeta as criaturas? Não são externos. Os problemas humanos que afetam o ser humano hoje eles são internos, emocionais. Sim, mas o que eu estou perguntando para você é o seguinte, vamos falar então do mundo ocidental, tá? Vamos esquecer o oriental, que já está mais adiantado nisso aí, e vamos pegar aqui o mundo ocidental onde tem um potencial de pessoas reencarnadas alto. Certo. Essa turma aí está ali no protestantismo, catolicismo e outras religiões, muito na superfície. Então, assim, qual o nosso papel? Mas mesmo eles ali, eles estão dentro de um parâmetro de valorização da ética, da moral e outras coisas. Que é uma necessidade essencial. Então tá bom. Né? Você fala assim, o mal, se você for olhar, né, pela divulgação, porque a divulgação do mal é muito grande.
É o que Mas dá é Ibope, muito né? pequeno o número de pessoas que fazem mal. Quem quer guerra é pouco, quem faz isso é pouco. Porque o resto tudo faz um movimento mais tranquilo, mas o nosso tempo está esgotando de novo. De novo. Todo Nós fim de temos que programa nós encerrar. temos esgota. É isso aí, desejando a todos muita paz no coração. Eu volto com a mesma pergunta no próximo programa. Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus.